Os 12 dias preliminares. 7º dia. Ao Espírito Santo. Vinde, ó Santo Espírito, as nossas almas visitai, enchei nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado intercessor de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons e sois poder nas mãos do Pai. Por este transmitido a nós, enriquecei a nossa voz, iluminai nosso entender, em nós vertei o vosso amor, com vossa graça eternal, o fraco em nós obstecei. Nosso inimigo repeli, e dai-nos logo a vossa paz, e tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer o Pai e o Filho, revelai também, e que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai, e ao Filho que ressuscitou, e ao Espírito Santo de Deus, por todos sempre. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Saudação a Nossa Senhora. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul do céu, novas anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz, deva o nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livrai-nos do mal. Quebra a algema ao réu, e dá aos cegos luz, dá-nos Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faze a nós nascer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo, para quem procura ver o Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, ao Consolador, igualmente. Amém. 7º dia. Meditação. Vida mundana e vida marial. Preparação. Já de posse do conhecimento vivo da oposição entre o espírito do mundo e o espírito de Jesus, meditaremos como na vida de todos os dias esses dois espíritos tomam caminhos diferentes, cujo resultado é inteiramente diverso também. Viver como para o mundo é adorar o que é fugaz. Viver para Jesus e Maria é cultivar o que é reto e eterno. Os bens da terra degradam, os de Jesus nobilitam sumamente. O mundo cansa e atormenta. Jesus e Maria replenam de paz. Meditação. Prelúdios. Sou pequenino, ovelha, ferida e cansada, que se acolhe ao regaço do divino pastor, na resolução de nunca mais me apartar do seu serviço. Maria, porta do céu, voltando dos caminhos erradios do mundo e do demônio, imploro-vos, sejais para mim a entrada iluminada do paraíso. Primeiro ponto. Adorar o que é fugaz ou viver o que é eterno. São transitórios os bens do mundo, por imensos que pareçam, no seu falso brilho que tenta deslumbrar nossos olhos. Eles não alcançam mais do que a nossa vida tão curta, se ao menos durasse todo o cansaço, o espaço
de nossa existência. Não, eles são fugazes e enganadores. Tanto prazer transformado em lágrimas, tanta honra em vitupério, tanta riqueza em miséria sórdida. Não solo ensina a experiência de todos os dias, no entanto, essa é a vida dos mundanos, a correr atrás de ilusões e miragens. Mas o servo de Maria se inspira na sabedoria celeste, que o leva a procurar o que é eterno e permanente. Quando dura o amor de Nossa Senhora, tanto quanto a eternidade. Por isso ela multiplica os desvelos, a fim de que passemos santamente nossa vida tão breve e nos faz estimar a graça de nosso Senhor, moeda de nossa perene bem-aventurança. Sejamos sábios, não ouçamos o mundo. Seja nosso exclusivo cuidado de vida possuir a graça de Deus e o amor de Maria. Segundo ponto, degradar nosso ser ou exaltá-lo sobrenaturalmente. Nossa capacidade, como nossos desejos, se medem pelo que aspiram e procuram. Somos o que amamos. Quando os mundanos se voltam para o lado dos prazeres, das honras e das riquezas, não recuamos ante os meios de os obter. Sua alma se nodoa e se apouca, porquanto fomos criados para as coisas muito mais altas e mais nobres. O amor às coisas da terra enche o coração de uma multidão de pecados, desordens, apegos vergonhosos que nos perturbam e enchem de nojo de nós mesmos, como parece vazia, tenebrosa, árida, uma vida que se suja aos princípios mundanos. Quanta melancolia, sobretudo na velhice ou na hora terrível da morte. Aquele que se escraviza no amor de Maria coloca no alto os seus anelos. O servo de Nossa Senhora sabe que é um príncipe do céu, que não se deve afastar em imundícies repugnantes, nem considerar como valor senão o tesouro que lá acima dos ladrões não podem roubar, nem a ferroagem consumir. Não quer outra honra e dignidade senão pertencer a Jesus por Maria. Que exaltação verdadeira aos olhos de Deus, de Maria, dos anjos, aos nossos próprios olhos. E diremos como nossa mãe, tão humilde e tão exaltada, porque olhou humildade de sua serva, fez grandes coisas em mim, aquele que é poderoso. A minha alma glorifica o Senhor. Terceiro ponto, tédio e tormento, ou paz e doçura. A ordem essencial das coisas faz com que não haja tranquilidade senão quando elas repousam no objetivo a que são destinadas. Os escravos do mundo procuram substituir por outros os fins altíssimos que Deus nos assinalou na ordem natural e na ordem sobrenatural. Conhecimento, amor e serviço de Deus. Mas assim como a fome não se sacia senão com o alimento e o coração senão com amor, assim a alma não tem paz, nem tranquilidade, senão quanto descansa em Deus. Fizesse-nos para vós, Senhor, exclama Santo Agostinho, com o conhecimento experimental do que afirma, e nosso coração anda inquieto enquanto não repousa em vós. E entendiam-se os mundanos
e se atormentam na procura de bens falsos, porque estes não satisfazem nosso coração, porque maltratam e ferem. Os que servem Nossa Senhora gozam de inalterável paz. Sabem destinar sua vida e todas as suas ações, pensamentos ao fim verdadeiro. Deus até os sofrimentos inseparáveis de nossa condição de prova neste mundo são para eles, diz Grigno Montfort, transformados de frutos amargos em casta doçura, graças ao mel suavíssimo do amor de Maria. Ainda nos maiores sofrimentos e aflições, o servo de Maria sabe dizer, a exemplo da mãe das dores, a amargura de minhas provações não me tira a paz. Que a sabedoria divina viver como escravo de amor de Maria. Colóquio. Senhora Dulcíssima, vinde romper de todo as cadeias que me prendem ao espírito nefasto do século. Abomino esse esplendor mentiroso do falso mundano. Ele me desagradou e me apunhalou de remorsos. Afastando de vós, de Jesus, tentei provar do cálice dourado que o mundo me apresentava. Confesso-vos, Senhora minha, que no fim encontrei uma lia amarga da amargura do inferno. Indócil experimentei fugir ao vosso doce aprisco, e agora vos declaro, minha divina pastora, que as flores do mundo me feriram, as miragens das riquezas se abriram, em abismo aos meus pés o brilho das honras se transmudou em vitupério atroz. Mas quero emendar-me de tudo, consagrar-me a vosso serviço, amar os bens verdadeiros e eternos, ser coroado da nobreza de vossa casa, experimentar a liberdade dulcíssima de vossa escravidão de amor. Ramilete. Maria, a fonte viva da graça que espere todos os erros. Santo Evangelho, Mateus 3, 24 a 30. Mundanos e devotos vivem misturados como a boa e má semente. Propôs-lhes outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, e enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e lançou o joio no meio do trigo, e foi-se. E tendo crescido a erva e dado fruto, apareceu também o joio, e chegando os servos do pai da família, lhe disseram, Senhor, porventura não semeastes boa semente no teu campo, pois de onde lhe veio a cisania? Ele disse, o homem inimigo fez isso. E os servos lhe disseram, queres que vamos e arranquemos? E quando joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a ceifa, e no tempo da ceifa direi aos segadores, colhei primeiramente o joio, atai-o em feixes para o queimar, o trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Imitação de Cristo. Evitar as relações mundanas. Evita quanto puderes o bulício do mundo,
porque estas relações mundanas causam muito embaraços, ainda mesmo quando se travam com intenções sinceras. Bem depressa somos manchados e cativos de vaidade. Muitas vezes quisera ter-me calado e não ter estado entre os homens. Porém, qual é a causa? Porque de tão bom grado falamos e praticamos uns com os outros, vendo quão poucas vezes voltamos ao silêncio sem dado da consciência. A razão disto é porque pretendemos ser consolados uns pelos outros com semelhantes conversações e desejamos aliviar o coração cansado de sensações diversas e de boa vontade. Nos determinamos em falar ou pensar das coisas que amamos ou desejamos, ou das adversas que sentimos, mas aí muitas vezes debalde e sem fruto, porque esta exterior consolação é de grande detrimento à interior e divina. Por esta causa vigiemos e oremos para que não se passe o tempo ociosamente. Se for solícito e conveniente falar, dize coisas que edifiquem. O mau costume e o descuido de nosso aproveitamento são causa do pouco cuidado com que guardamos a nossa língua. Porém, não pouco servirá para nosso aproveitamento espiritual e devota prática de coisas espirituais, especialmente quando muitos do mesmo espírito e coração se juntam em Deus. Leitura Tratado da Verdadeira Devoção, número 196. Vida dos servos de Jesus e Maria. Eles permanecem a exemplo de Jacó, em casa com sua mãe, isto é, amam o retiro, são interiores, aplicam-se à oração, mas a exemplo também de sua mãe, a Santíssima Virgem, cuja glória é toda interior, e que durante sua vida tanto amou o retiro e a oração. Se aparecem é para obedecer à vontade do Eterno Pai e a de sua querida mãe, a fim de cumprirem os deveres de seu estado. Por maior que seja em aparência aquilo que devem exteriormente, estimam muito mais quando fazem no seu interior, em companhia da Santíssima Virgem, pois aí operam a grande obra de sua perfeição, comparadas com a qual todas as outras não passam de brinquedos e criança. Eis porque algumas vezes, enquanto seus irmãos e irmãs trabalham para o exterior com imensidade, indústria e êxito, louvados e aprovados pelo mundo, eles, ao invés, conhecem pelas luzes do Espírito Santo que é muito mais glorioso, melhor e mais satisfatório permanecer oculto no retiro de Jesus Cristo, seu modelo, nunca completa a submissão de sua mãe, do que no meio do mundo fazer por si mesmo maravilhas, como tantos Esaús e reprovados. A glória das riquezas para o homem encontram-se na casa de Maria. Senhor Jesus, quão amáveis são os vossos tabernáculos! O passarinho encontrou uma casa em que se abrigasse, e a rolinha um ninho, onde colocasse seus filhinhos. Ó, quão feliz é o homem que habita na casa de Maria, que foi a vossa primeira morada. Nessa casa dos predestinados é que recebe o socorro de vós só, e onde encontra os graus de todas as virtudes para elevar-se
em seu coração ao cimo da perfeição. Amam ternamente e honram verdadeiramente a Santíssima Virgem, como sua Mãe e Senhora. Amam-na não só de boca, mas realmente, efetivamente. Honram-na não só exteriormente, mas no íntimo do coração. Evitam, como Jacó, tudo o que pode desagradar-lhe e praticam com fervor tudo quanto julgam que possa agradar-lhe. Trazem-lhe e dão-lhe não 2 cabritos, como Jacó e Rebeca, mas seu corpo, sua alma e tudo que deles depende. Os repróbulos repetem frequentemente que amam e honram a Maria, mas não até o sacrifício de seu corpo, com todos os sentidos de sua alma, com todas as paixões, o modo por que fazem-no os predestinados. Desses são submissos à Santíssima Virgem, como a sua boa mãe, a exemplo de seu filho Jesus, que dos 33 anos que viveu na terra, empregou 30 em glorificar seu eterno Pai, submetendo-se perfeitamente e inteiramente à sua bem-aventurada mãe. Obedeceu-lhe, seguindo exatamente seus conselhos, como Jacó, quando menino, seguia os de Rebeca, que lhe diz: meu filho, segue meus conselhos, ou como os convivas das núpcias de Canaã, aos quais a Santíssima Virgem disse: fazei tudo quanto meu filho vos disser. Por ter obedecido a sua mãe, recebeu Jacó a bênção, como que por um milagre os convivas das núpcias de Canaã, por terem seguido o conselho da Santíssima Virgem, foram honrados como o primeiro milagre de Jesus, que converteu a água em vinho a pedido de sua Santíssima Mãe. Assim também todos aqueles que até o fim dos séculos receberam a bênção do Pai Celestial e forem honrados com as maravilhas de Deus, só receberão estas graças em virtude de uma inteira obediência a Maria. Confiam grandemente no poder e na bondade de Santíssima Virgem, sua boa mãe. Imploram sem cessar seu socorro, consideram-na sua estrela polar, para chegarem ao porto. Falam-lhe de suas penas e necessidades com grande franqueza. Prendem-se à sua brandura e misericórdia, para obterem por sua intercessão o perdão dos seus pecados, ou para gozarem de seus carinhos maternos nos trabalhos e pesares. Os repróbulos, ao contrário, confiando em si mesmo, comem como filho pródigo aquilo que comem os porcos, só amando as coisas visíveis e exteriores, não saboreiam as doçuras de Maria, não sentem como os predestinados certo apoio e certa confiança na Santíssima Virgem, sua boa mãe. Amam miseravelmente a fome das exterioridades, porque não querem saborear a doçura preparada no interior de si mesmos, em Jesus e Maria. Enfim, os predestinados guardam os caminhos de Maria, isto é, imitam-na, e nisto é que não são verdadeiramente felizes e devotos, e trazem o sinal de predestinação, como lhes diz esta boa mãe: bem-aventurados os que praticam minhas virtudes, são felizes neste mundo durante a vida, pela abundância das graças e suavidade que lhes comunico, fazendo-os partícipes de minha plenitude e mais abundante do que os outros, que me não imitam tão perto,
são infelizes na morte, que é suave e tranquila, e a qual assisto de ordinário para conduzi-los pessoalmente às alegrias da eternidade. Enfim, são felizes na eternidade porque nunca um só dos meus bons servos que tenha imitado minhas virtudes durante a vida se perdeu. Os reprobos, pelo contrário, são infelizes durante a vida, na morte e por toda a eternidade, porque não imitam a Santíssima Virgem em suas virtudes, contentando-se algumas vezes com entrar para suas confrarias, recitar algumas orações em sua honra ou praticar outra qualquer devoção exterior. Ó Santíssima Virgem, minha boa mãe, quão felizes são aqueles que, não se deixando seduzir por uma falsa devoção para convosco, seguem fielmente vossos caminhos, vossos conselhos e vossas ordens. Porém, quão desgraçados e malditos são os que abusam de vossa devoção e não guardam os mandamentos de vosso divino Filho. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.